pessoal, tudo bem com vocês? Olha, mais um vídeo de vocês por aqui. Me deixa muito feliz. Vamos agradecer também a Deus? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, podendo refletir sobre a sua palavra e hoje, especialmente, conhecer mais um pouco sobre Ti. Que o Senhor nos direcione e esclareça e guie para a Tua luz sempre. Que o Senhor possa tomar a frente das inquietudes dos nossos corações e que nunca nos abandone, Deus, é o que eu te peço, pela Tua misericórdia. Amém. Primeiro de tudo, é preciso lhe dar o contexto, que é o contexto do resgate de Jesus por nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 13, verso 12 diz: Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Lembrando que o espelho de antigamente era muito ruim, não era como o de hoje em dia. Mas então, no futuro, veremos face a face. Agora conheço em parte, então, no futuro, conhecerei plenamente. A revelação de Jesus, de Deus e do Espírito Santo é dada nesse contexto da história do nosso mundo, do resgate. Quando eles criaram Adão e Eva, lá no início, e o paraíso, o Jardim do Éden, melhor dizendo, mas então eles decidiram fazer um caminho diferente do que Deus falou. Deus aconselhou ele dizendo: não coma do fruto que vai trazer a morte, consequências ruins, não faça isso. Então eles fizeram pela curiosidade, por não sei o que, e acabaram trazendo a morte, o erro, o engano e o pecado para esse mundo. Mas no mesmo instante Deus deu a solução, que era Ele mesmo morrendo no nosso lugar, para que então pudéssemos viver no lugar dele. E isso era representado pela morte do cordeirinho. Mas o tempo passou, e posso entrar no contexto de por que Jesus está demorando tanto, por que tanto mal no mundo, por que tanta injustiça no mundo, em outro vídeo, tá bom? O que eu quero te dizer aqui é que Deus, ele deu a solução lá antigamente, representada pelo um cordeiro, pelo sacrifício do cordeiro. Então Jesus veio cumprindo essa profecia e morreu no nosso lugar, para nos trazer a vida eterna, sem doença, sem morte, sem nada de ruim, em uma cidade melhor do que o Jardim do Éden, onde tudo vai ser felicidade e paz. Tudo que a gente quer, não é mesmo? NANI?! Bom, em Daniel 8, mostra que Satanás, o diabo, quer deixar a verdade por terra, ou seja, caída, desacreditada, porque Cristo é a verdade que liberta e dá a vida, e é o único que merece ser adorado. Mas Satanás, com inveja, quer para ele a adoração. Então, com mentiras, criou a mulher descrita em Apocalipse 17. Lembrando que a mulher, em simbologia, representa a igreja. Qual igreja? Qual denominação? Isso não é nesse vídeo, tá? Podem ser em outro. Aqui eu quero te contar um pouco mais sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O ponto que trouxe esse verso de Daniel 8 é que Jesus, assim como lá no Adão e Eva, falou uma coisa. Falou um conselho dizendo: não coma do fruto, não vai trazer coisas boas para você. Já que o livre-arbítrio é algo que o amor dá. A liberdade é o que o amor dá. E eles precisavam ter essa opção de responder o amor de Deus ou rejeitar. E assim é hoje também. Deus deixou a sua palavra, seus conselhos, e só quer nos trazer coisas boas. Mas o Satanás criou essa mulher de Apocalipse 17 com as suas próprias verdades, entre aspas, para querer adoração para ele e não para o verdadeiro Deus. Mas seguindo no que devemos seguir. A palavra Trindade não aparece explicitamente na Bíblia. Essa palavra não existe, mas a revelação dessa natureza triuna está presente em toda a Escritura. Por exemplo, no batismo de Jesus, a ordem da missão que Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
a pluralidade na criação, que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Se fosse só um, diria minha imagem, não é mesmo? E nem façamos, diria eu fiz. Mas o que mais me deixa encantada é o cântico dos serafins, lá em Isaías. Eles diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a repetição tríplice, ou seja, 3 vezes da palavra santo, conhecida como o triságio, é entendida como uma adoração direcionada à natureza triuna de Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas então, como é Deus? A Bíblia fala que ele é bondade, misericórdia, compaixão, paciência, justiça, fidelidade e amor. E aqui estão os livros onde está escrito isso na Bíblia. E em João 10:30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Em João 5, verso 19, diz, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser aquilo que vê que o Pai faz. Em João 14, o verso 15, diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Esse termo outro Consolador, eu vou entrar mais em detalhes nesse mesmo vídeo mais à frente. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que são 3 seres distintos, mas que são o mesmo. É meio complicado. A Bíblia, como eu falei lá no início, vemos, como se fosse um reflexo obscuro. Essa tabelinha aqui fala um pouco mais da função de cada um. Por exemplo, o Deus Pai, ele é a fonte de tudo, ele é o planejador, ele é o amoroso Criador e soberano, a origem do plano da salvação. A origem está entre aspas porque foi uma reunião entre eles, já que nenhum desses faz algo diferente ou em discordância dos outros. Eles sempre estão em um consenso. Por isso são todos Deus. O Deus Filho, ele veio revelar o Pai e tornou-se humano. Revelou o caráter de Deus, morreu e ressuscitou para nos salvar. O Deus, o Espírito Santo, é a presença contínua, é o nosso consolador e nosso guia. Ele atua no nosso coração, conduzindo a verdade, convencendo do pecado e consolando e fortalecendo os crentes e cristãos. Isso é um resumo muito resumido de cada um como atua nessa história. No livro de João, acontece uma coisa um pouco bagunçada. Os versículos estão aqui, dados pelos números, mas tente me acompanhar. O Pai envia o Filho e o Espírito Santo. O Filho envia o Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, guia e testemunha sobre o Filho. E por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, o Filho, que está no Pai, virá para nós. Eu coloquei esse símbolo aqui dos 3 círculos conectados como se fosse uma representação deles 3. São 3 círculos distintos, mas que estão tão unidos e tão conectados que são como um só. Um só em divindade, autoridade, consciência, objetivo, personalidade. Mas agora vamos falar um pouco mais do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser pessoal e não uma energia ou uma força. Em 2 Coríntios capítulo 13 diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A palavra comunhão aqui, no original grego, é koinonia, e eles significam uma parceria profunda, tá? Uma intimidade, uma comunhão profunda.
Era uma palavra usada para descrever o envolvimento de uma vida compartilhada, onde o que é meu é seu, e onde há um compromisso mútuo profundo, tipo casamento também. E aqui está. Você não pode ter koinonia ou comunhão com uma força, uma energia ou um vento. Você só pode ter comunhão com um ser, uma pessoa. O fato de sermos chamados a ter koinonia com o Espírito Santo indica que ele tem intelecto, emoções e vontade própria. Ele é alguém com quem podemos nos relacionar, conversar e entristecer, que às vezes ele se entristece, mas ter uma amizade íntima com ele. Outra coisa que não faria sentido é, em Mateus 28:19, diz: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagina, batiza em nome do Deus maior, do Deus menor e da energia. É um absurdo, não faz sentido. No original grego, em nome, a palavra seria onoma, no original, é um termo que iguala eles em magnância, como eu tinha falado. São mesmo em autoridade, em divindade e em outras coisas. Uma frase que escutei é: para substituir a pessoa maravilhosa de Jesus, só outra pessoa maravilhosa, tanto quanto ele. Jesus não ia rebaixar o trabalho dele, que se esforçou tanto, se sacrificou para uma coisa que teria um poder menor para cuidar dos filhos dele, da coisa mais preciosa que ele tem. Sério, Jesus não confiaria a nossa vida em uma energia que não teria essa comunhão com a gente para guiar, na verdade. Mas sim, deu um outro consolador. Perdão, esqueci de colocar aqui no slide. É porque é tanta coisa. Mas enfim, vocês podem pesquisar se quiser. Esse termo original, outro, significa um outro semelhante a mim. Um outro tipo idêntico a mim, sabe? Mas da mesma forma sendo outro. Ai, perdão mesmo por não ter colocado aqui. Mas seguindo, ainda bem que o Google tem tudo, né? Como o Espírito Santo se manifesta? Lá em Gálatas, fala que ele atua na transformação do caráter, que tem os frutos do Espírito Santo, tipo o domínio próprio. Em João, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Em 1 Coríntios 12, explica que ele dá os dons e capacita para nós atuarmos. Em João também diz que ele nos guia a toda a verdade. Para finalizar, leio com vocês 1 Coríntios 14:13, onde diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A manifestação genuína, verdadeira do Espírito Santo sempre estará em perfeita harmonia com a Bíblia, pois o Espírito não pode contradizer a palavra que ele mesmo inspirou. Está lá em Isaías 8:20. Isaías 8:20 quer dizer isso que eu acabei de ler, tá certo? Então, se alguém chega para você e diz: o Espírito Santo me deu uma visão falando isso, mas isso não está concordando com a Bíblia, ou seja, é contraditório, tenha certeza que esse Espírito que deu essas ideias para essa pessoa não veio de Deus. Em Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional aqui também pode se levar com culto lógico, que é um culto consciente e com coerência. Pois como eu falei que Deus não é... 1 Coríntios, que Deus não é o Deus da confusão, mas de paz, e que o Espírito Santo se manifesta nas transformações do caráter,
uma forma mais lógica, mais consciente, lembre que certas situações que acontecem em várias igrejas e que eles falam que a descida do Espírito Santo, onde eles rodam, gritam, desmaiam, tenha cuidado. Onde a Bíblia fala sobre isso? Será que está em concordância com a palavra que o Espírito Santo mesmo inspirou ou é contraditório? Bom, Obrigada por assistir até aqui. Espero que isso tenha feito sentido para você. Qualquer coisa, recorre ao Espírito Santo para tanto te esclarecer como me esclarecer, pois eu aqui sou o ser humano falha, mas sei que Deus sempre terá misericórdia e nos guiará. Ele mesmo falou e não tem como eu duvidar. De qualquer forma, obrigada por assistir até aqui. Fica com Deus. E até depois.